Há um silêncio que paira quando a alma está cansada de tentar. Um silêncio que não é descanso, mas esgotamento. Muitos chamam isso de vida produtiva, mas na verdade é apenas o corpo tentando avisar que a luta perdeu o sentido. Desde cedo, aprendemos que prosperar é lutar, correr, competir, provar. A sociedade moderna transformou o esforço em um troféu e o descanso em culpa. O homem contemporâneo acredita que apenas quem se exaure merece colher, e assim ele confunde dignidade com exaustão. Trabalha até o limite do que pode, dorme com a mente girando e acorda com o mesmo peso no peito. Ele se cobra porque aprendeu a temer o fracasso mais do que a valorizar a paz. Por trás dessa crença há um medo antigo, o medo de não ser suficiente. Ele se manifesta de formas sutis, na pressa de mostrar resultados, na ansiedade de ser reconhecido, na incapacidade de simplesmente parar. A mente que não se permite pausar é uma mente que acredita que Deus só recompensa quem se sacrifica até sangrar. Mas o que muitos não percebem é que a luta constante não é prova de fé, é sinal de desconfiança. Porque quem confia, age com clareza. Quem teme, age por desespero. É essa diferença silenciosa que separa o esforço do alinhamento. Agir com esforço é tentar controlar a vida com as próprias mãos. Agir com alinhamento é permitir que o fluxo da vida haja através de você. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 26, "Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, e vosso Pai Celestial as alimenta." Ele não estava incentivando a inércia, mas convidando a confiança ativa. Uma confiança que age em paz, sem se atropelar. Porque prosperidade não é a soma de conquistas, mas o estado de harmonia entre ação e serenidade. É fazer o que precisa ser feito, sem deixar de ouvir o ritmo natural do que está sendo construído. Sêneca dizia: "Apressa-te devagar." Essa frase carrega um paradoxo que poucos compreendem. Apressar-se devagar não é contradição, é sabedoria. Significa caminhar com presença, sem se perder no próprio caminho. A pressa é inimiga da prosperidade porque destrói o discernimento. E sem discernimento, mesmo o maior esforço se torna ruído. Há pessoas que trabalham dia e noite e mesmo assim se sentem paradas, porque o corpo se move, mas a alma está estagnada. Quando o movimento vem do medo, não há avanço, apenas repetição. A verdadeira prosperidade não exige luta, exige consciência. Ela não vem quando tentamos dominar a vida, mas quando aprendemos a cooperar com ela. Imagine um rio. Ele não empurra as pedras, apenas as contorna. Ele não força o caminho, apenas segue o curso que lhe é natural. Assim é a mente alinhada. Ela não resiste, ela flui. E quanto mais flui, mais espaço há para o novo, para o inesperado, para o divino. Talvez você tenha sentido que, por mais que se esforce, algo sempre falta. Talvez você tenha vivido na crença de que, se parar, tudo desmorona. Mas e se o que realmente bloqueia a prosperidade não for a falta de ação, e sim o excesso de tensão? E se prosperar for menos sobre fazer e mais sobre permitir? O esforço sem fé cria peso. O alinhamento com fé cria leveza. E essa leveza não é preguiça, é poder. Porque é nela que a mente deixa de ser uma muralha e se torna um canal. Prosperidade é fluxo. E o fluxo começa quando você silencia a necessidade de provar e decide apenas ser. O mundo ensina que para conquistar é preciso lutar. A sabedoria ensina que para receber é preciso confiar. E talvez toda a sua força não esteja em continuar lutando, mas em finalmente permitir que o universo trabalhe ao seu favor, enquanto você aprende a descansar em Deus. Se esse tema toca algo em você, permaneça comigo. Este será um mergulho profundo sobre o que realmente significa atrair prosperidade sem esforço. Não porque a vida seja fácil, mas porque a alma, quando se alinha, deixa de lutar contra o próprio destino. Há um tipo de esforço que não vem da coragem, mas do medo. Um medo tão disfarçado que parece virtude.
É o medo de não ser visto, de não ser lembrado, de ser considerado insuficiente. Muitos chamam esse medo de disciplina, chamam de responsabilidade, de determinação, de ética. Mas por dentro, o que realmente move essas pessoas é a insegurança de não se sentir digno se não estiver provando o próprio valor o tempo todo. Esse é o esforço que nasce do medo disfarçado de mérito. A autossabotagem produtiva é uma das prisões mais aplaudidas da modernidade. Trabalhar sem parar, não porque há propósito, mas porque há pavor do vazio. O ser humano moderno aprendeu a medir sua importância pela quantidade de tarefas cumpridas e não pela profundidade daquilo que faz. Ele confunde movimento com sentido, barulho com progresso, urgência com valor. E assim, vive correndo atrás de algo que nunca o preenche. Quando a alma sente medo, o corpo trabalha demais. Quando a alma tem fé, o corpo age o necessário. Há um ponto em que o trabalho deixa de ser expressão de talento e se torna fuga. Uma fuga do silêncio, da reflexão, da pausa. Porque parar é perigoso. O silêncio pode revelar verdades que a correria mantém escondidas. Por isso, muitos fogem para dentro da rotina e chamam isso de produtividade. Mas produtividade sem propósito é só fadiga com um nome bonito. E por trás de toda fadiga emocional, existe uma tentativa desesperada de provar que se é alguém valioso, mesmo quando por dentro há um vazio que nada consegue preencher. A neurociência explica o que o espírito já sabe. A busca constante por reconhecimento ativa no cérebro o mesmo sistema de recompensa que uma droga. A dopamina do elogio é prazer de curta duração. Ela dá a sensação de propósito, mas não o propósito em si. E quando o cérebro se acostuma a depender dessa validação, o prazer da contribuição real desaparece. É como tentar matar a fome com fumaça. O corpo continua em movimento, mas o coração segue faminto. Há quem passe a vida inteira tentando provar o que já era verdade desde o início, que o seu valor não depende do quanto faz, mas do quanto é. E é por isso que tantos trabalham incansavelmente e ainda assim se sentem vazios. Porque o esforço que nasce do medo nunca gera plenitude, apenas mais medo. É como tentar apagar o fogo jogando mais lenha. A chama parece controlada por um instante, mas logo consome o que resta de energia, tempo e serenidade. Talvez, no fundo, você reconheça essa sensação, a de estar constantemente em dívida com o próprio destino, como se nunca tivesse feito o bastante, como se a paz fosse algo que só se ganha depois de conquistar tudo. Mas a verdade é que não há paz ao final da corrida, porque a corrida não tem fim. Quando a motivação vem do medo, o destino é sempre o mesmo: cansaço, frustração e uma sensação constante de estar atrasado para a própria vida. A alma próspera não corre, ela caminha. Ela compreende que o valor está no ser, não no provar. Prosperar sem esforço não é abandonar o trabalho, mas trabalhar sem carregar o peso da dúvida. Reagir com a serenidade de quem sabe que o universo não exige sacrifício para abençoar, apenas coerência entre o que se sente e o que se faz. Quando o medo se cala, o propósito fala. E quando o propósito fala, o esforço deixa de ser tortura e se torna a expressão natural da fé. É nesse ponto que o mérito verdadeiro se revela, não no acúmulo de feitos, mas na leveza de quem finalmente compreende que não precisa mais merecer aquilo que nasceu para manifestar. O esforço que nasce do medo é prisão. O esforço que nasce da fé é liberdade. E prosperidade é sempre filha da liberdade interior. Há um tipo de esforço que parece responsabilidade, mas é pura ansiedade disfarçada. É quando a mente acredita que, se parar por um instante, tudo desmoronará. Esse estado de alerta constante não é zelo, é medo. O medo de perder o controle, de ficar para trás, de ser esquecido. Quando a alma vive nesse modo de sobrevivência, o corpo produz energia, mas não produz sentido. As ações se multiplicam, mas os frutos não amadurecem. É como semear em terra seca. Há movimento, mas não há vida. O esforço ansioso é traiçoeiro porque se veste de virtude.
A pessoa acredita que está fazendo o seu melhor, quando, na verdade, está apenas tentando acalmar a própria insegurança. A neurociência mostra que, quando o cérebro entra em estado de alerta, a amígdala, região ligada ao medo, assume o comando e a capacidade de intuir soluções criativas desaparece. É por isso que, quanto mais alguém se desespera para resolver, menos consegue perceber o que realmente precisa ser feito. A mente em pânico não cria, apenas repete padrões de defesa. A Bíblia chama esse estado de trabalhar com o suor do rosto. Não como castigo, mas como lembrete de que o ser humano, ao se desconectar da fé, passa a tentar controlar o que deveria confiar. É uma metáfora profunda sobre o desequilíbrio entre fé e controle, porque a fé age com leveza e o controle age com medo. E o medo, quando dirige a ação, transforma a prosperidade em fardo. Há pessoas que oram pedindo abundância, mas carregam a alma apertada, como se não pudessem descansar até provar que são dignas de receber. A ansiedade é uma forma de desconfiança disfarçada. Quando a mente se apressa para garantir o futuro, ela perde o poder de estar presente no agora. E é no agora que a prosperidade acontece. Nenhuma colheita floresce no tempo da pressa. Tudo o que cresce com medo murcha cedo. É preciso lembrar: Deus não se move por pânico, mas por presença. Aquele que confia age com calma, e nessa calma há força. É a serenidade que abre portas que o desespero tenta arrombar. Prosperidade não é o resultado da tensão, mas da entrega. O esforço ansioso bloqueia o fluxo da provisão, porque tenta substituir a fé pelo controle. Quando você se entrega, não significa desistir, mas agir em harmonia com a certeza de que há um tempo para tudo, e esse tempo não depende da sua pressa. O coração sereno é o solo fértil onde as bênçãos florescem. Quando o ruído da urgência se cala, o fluxo divino finalmente encontra passagem. Controlar é uma tentativa de proteger-se da incerteza. É o reflexo natural de quem tem medo de perder o chão. Mas quanto mais tentamos controlar a vida, mais ela escapa pelos dedos, porque a vida não foi feita para ser controlada, e sim compreendida, e essa compreensão não nasce da força, nasce da rendição consciente. O ser humano moderno quer prever, garantir, dominar. Mas prosperidade não é um projeto de controle, é um processo de confiança. A abundância é como o vento, você pode sentir, acolher e direcionar as velas, mas jamais aprisioná-la. O controle excessivo é uma forma de resistência, e toda resistência cria bloqueio. Quando você tenta forçar o curso das coisas, fecha portas que só se abririam com serenidade. Há oportunidades que só chegam a quem está em estado de receptividade. A ansiedade de controlar o resultado impede a fluidez da vida. É como tentar empurrar o rio na direção contrária. Enquanto você luta para fazer as coisas acontecerem, o tempo da providência se perde. Prosperar é agir no ritmo do que é natural, não no compasso da urgência. Sêneca escreveu: "Nada é mais miserável que a ansiedade por aquilo que não depende de nós." Essa frase tão antiga traduz o sofrimento moderno. A mente que tenta controlar o que está além de si mesma vive em permanente tensão. É uma mente que trabalha dobrado, tenta agir no mundo e no destino ao mesmo tempo. Mas a sabedoria está em distinguir o que é seu papel e o que é papel de Deus. O que é seu requer ação. O que é dele requer fé. O que nasce da sua pressa é pesado. O que nasce da confiança é leve. A necessidade de controle nasce da ilusão de separação. A pessoa acredita que está sozinha e por isso precisa garantir tudo por si mesma. Mas quanto mais tenta controlar, mais confirma o medo de que não há amparo. É um ciclo invisível. O medo gera controle. O controle gera frustração. A frustração gera mais medo. A liberdade começa quando a alma aceita que não precisa compreender todos os passos para caminhar. Basta confiar no próximo. Prosperidade é resultado de um coração que confia, não de uma mente que força. É no desapego que a vida se reorganiza. É no intervalo entre a ação e a entrega que o invisível trabalha. Quando você solta o controle, o fluxo retorna.
E então as coisas começam a acontecer, não porque você empurrou, mas porque finalmente saiu da frente. Há uma crença silenciosa que corrói a alma de quem busca prosperar, a de que é preciso fazer por merecer. É uma ideia antiga, herdada de séculos de culpa e comparação. Muitos acreditam que Deus só abençoa quem sofre, quem se prova, quem luta sem descanso. Essa crença transforma a graça em dívida e o amor em julgamento. A pessoa passa a trabalhar não por fé, mas por medo de não ser digna. Vive pedindo bênçãos, mas duvida de si mesma no mesmo instante em que ora. É como tentar plantar semente em terra que não acredita ser fértil. A prosperidade divina não é um prêmio para quem trabalha mais. É um reflexo do alinhamento interior. Ela se manifesta quando o coração e o pensamento vibram na mesma frequência da confiança. Muitos oram por milagres, enquanto o coração murmura: será que sou digno? Esse conflito interno impede o fluxo, porque a fé não é só dizer que acredita, é sentir que já recebeu. Quando a dúvida ocupa espaço dentro da oração, a energia que poderia atrair o novo se dispersa, e a alma, exausta, sente que Deus se esqueceu dela, quando, na verdade, foi ela quem se desconectou da própria certeza. O maior erro espiritual é tentar convencer Deus de algo que ele nunca duvidou: a sua merecibilidade. A fé não é um pedido, é um estado de consciência. Enquanto você tenta provar que é digno, continua vibrando na escassez, porque aquele que tenta provar ainda não acredita. A prosperidade não vem como recompensa, vem como consequência. É o reflexo natural de uma alma em harmonia com o que acredita. Quando o interior está em paz, o exterior se organiza. Quando há coerência entre o que se sente e o que se faz, a abundância não precisa ser forçada, ela simplesmente acontece. Muitos confundem humildade com autoanulação. Acham que dizer não mereço é sinal de pureza, quando na verdade é apenas falta de consciência sobre quem são. A humildade verdadeira não é negar a própria luz, mas reconhecer que ela vem de uma fonte que deseja brilhar através de você. Não é orgulho aceitar prosperar, é obediência à criação, porque Deus não cria escassez. É a mente humana, tomada pelo medo e pela culpa, que a produz. Prosperar é aceitar participar do fluxo divino da vida, sem tentar negociar com ele o quanto você deve sofrer para se sentir digno. O fazer por merecer é a armadilha mais sutil da espiritualidade moderna. Ela parece nobre, mas é apenas medo disfarçado de virtude. A fé madura não negocia com Deus, confia nele. E essa confiança não nasce de esforço, mas de presença. Prosperar sem esforço é estar tão em sintonia com o que é verdadeiro que o resultado se torna inevitável. Não porque você se provou merecedor, mas porque finalmente permitiu que o que é seu te encontrasse. Prosperidade não é a soma das suas ações, mas a harmonia entre o que você sente e o que você pensa enquanto age. É a qualidade de presença que define o poder de criação, não a quantidade de tarefas realizadas. Quando há coerência emocional, a energia se organiza. O coração e a mente trabalham no mesmo ritmo, e a vida responde com sincronia. Mas quando o medo diz uma coisa e a intenção diz outra, cria-se ruído e o fluxo se interrompe. É por isso que tantas pessoas fazem tudo certo e ainda assim não prosperam, porque fazem com o corpo, mas duvidam com o coração. O cérebro humano é uma antena poderosa. Ele capta, interpreta e transmite energia emocional o tempo todo. Estudos mostram que o estado de coerência entre o coração e o córtex pré-frontal, a parte racional da mente, aumenta significativamente a clareza, a intuição e a capacidade de atrair soluções adequadas. Quando você sente paz com o que faz, o cérebro libera sinais de segurança para o corpo. E o corpo, em resposta, cria espaço para o novo. Mas quando a emoção é de medo, culpa ou urgência, o corpo se fecha e o fluxo se torna bloqueado. A fé é o estado máximo de coerência emocional. É o ponto em que a mente se aquieta e o coração se abre. A fé não é uma ideia, é um sentimento que ordena a realidade. Quando você acredita com o coração,
o universo responde com precisão, e quando duvida, a resposta se torna confusa. O medo gera ruído, porque o medo é resistência. A fé gera coerência, porque a fé é entrega. Prosperar, portanto, é mais uma questão de harmonia interior do que de esforço exterior. Há pessoas que tentam manifestar abundância com palavras de fé, mas com emoções de desespero. Oram pedindo prosperidade, mas sentem escassez. Falam de confiança, mas vibram em medo. O universo responde à frequência real, não às palavras ditas. A coerência é o que dá poder à oração, não o discurso. Por isso o silêncio é tão importante. É no silêncio que o coração se reorganiza, que o corpo se alinha, que o pensamento volta a pulsar no ritmo da fé. Prosperidade sem esforço é o resultado natural de uma mente pacificada. Quando emoção e intenção caminham juntas, tudo flui. Quando há coerência, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. E nesse estado, o que antes parecia difícil começa a acontecer com suavidade, porque o mundo exterior apenas reflete a harmonia interior. A coerência emocional é o segredo silencioso de toda prosperidade duradoura. Ela não pode ser forçada, apenas cultivada, no ritmo tranquilo de quem aprendeu a confiar. Durante séculos, fomos ensinados a associar valor à dor, a acreditar que só o que vem com sacrifício tem importância e que a leveza é sinal de preguiça ou descuido. Essa crença silenciosa foi sendo passada de geração em geração, até se tornar uma espécie de código moral invisível. Muitos ainda vivem guiados por ela, acreditando que quanto mais sofrem, mais estarão próximos de Deus, mais dignos da vitória se tornarão. Mas a dor, quando não compreendida, não purifica, apenas aprisiona. O sofrimento não é uma escada para o céu, é uma pausa da alma pedindo cura. A mente humana se acostumou a buscar significado na dificuldade, e nisso há um grão de sabedoria, mas também um equívoco profundo. A dor pode ensinar, sim, mas não precisa ser eterna para ensinar. A verdadeira sabedoria está em ouvir o que a dor veio dizer e depois libertá-la. O problema é que muitos aprendem a se identificar com ela, como se o sofrimento fosse a prova de sua entrega. Mas Cristo não veio glorificar a dor, veio libertar o homem dela. Quando ele trouxe a mensagem da graça, mostrou que a redenção não se conquista com feridas, mas com consciência. Culturalmente, vivemos sob o peso de uma culpa ancestral. Acreditamos que precisamos pagar por tudo que recebemos, que nada bom pode vir sem o suor, sem a prova, sem a luta. E assim, transformamos a felicidade em dívida. O coração sente culpa ao descansar, vergonha ao prosperar, medo ao ser feliz. Mas Deus não cobra pela alegria. Ele a oferece como lembrança da sua presença. O sofrimento, quando se torna hábito, não é virtude, é resistência. Resistência à paz, resistência à entrega, resistência à própria essência. A graça é a antítese do merecimento. Ela é o movimento silencioso que devolve ao homem o direito de viver em abundância sem culpa. Cristo libertou o mundo do jugo da lei, e ainda assim muitos continuam se punindo, como se precisassem se provar dignos daquilo que já foi concedido. A graça é prosperidade sem esforço, mas com consciência. Ela não pede pagamento, pede percepção. Quando o coração entende isso, a alma deixa de buscar redenção no sofrimento e começa a encontrar expansão na serenidade. Prosperar não é sofrer menos, é sofrer com sabedoria. É compreender que a dor não é um castigo, mas um mensageiro. Ela vem, entrega sua lição e deve partir. Aquele que insiste em mantê-la por perto confunde sacrifício com fé. A fé verdadeira é leve, é confiante, é viva. E o coração que vive em fé entende que não precisa mais provar seu valor através da dor, porque a prosperidade divina não nasce da resistência, mas da aceitação. Sofrer não é sinal de pureza, é apenas sinal de que você ainda não permitiu que a graça faça o seu trabalho. Tudo o que você atrai está diretamente ligado à imagem que carrega de si mesmo. A mente humana cria a partir daquilo que acredita ser. Se, no mais profundo de você, ainda há uma voz que repete "eu não mereço",
isso é demais para mim, ou sou azarado, essa voz se torna a raiz de todas as experiências que vive. Não importa o quanto você trabalhe, planeje ou ore, a vida sempre responde à identidade que você assume, e não às palavras que pronuncia. Quem se percebe como carente, cria realidades de carência. Quem se percebe como abençoado, vive em abundância, mesmo antes de qualquer sinal exterior. Prosperidade é uma consequência natural da consciência expandida. Quando você muda a forma como se vê, muda o tipo de energia que emite e, consequentemente, o que atrai. O esforço excessivo, quando parte de uma identidade insegura, não gera crescimento, gera repetição. É o mesmo solo infértil tentando florescer por insistência. Prosperar não é fazer mais, é ser mais. É permitir que sua identidade se alinhe ao que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é que você já nasceu com a centelha da abundância dentro de si. A mente que acredita ser pequena luta para se tornar grande. A mente que reconhece sua grandeza apenas manifesta o que já é. A diferença é sutil, mas transformadora. O esforço nasce da tentativa de compensar uma crença de insuficiência. O alinhamento nasce do reconhecimento do próprio valor. Por isso, prosperar não é um processo de conquista, mas de lembrança. Lembrar-se de quem você é antes das comparações, das rejeições e das feridas. Porque a alma, quando lembra, não precisa provar, apenas expressa. Há um poder silencioso em afirmar sua identidade de prosperidade. Não como quem repete frases mágicas, mas como quem se reconcilia com a verdade. Escreva: quem você acredita ser diante da prosperidade? Observe suas palavras, observe o que sente ao escrevê-las. Nessa simples prática, você verá emergir padrões ocultos, culpas antigas, crenças herdadas, promessas silenciosas de escassez. É ali que mora a autossabotagem. Reconhecer é o primeiro passo para libertar-se. A mente não pode curar o que insiste em esconder. A prosperidade não depende de quantos passos você dá, mas da direção que escolhe caminhar. E essa direção começa dentro. Quem muda de identidade, muda de destino. Quando você se percebe como parte do fluxo da abundância, deixa de buscar e começa a receber. O esforço dá lugar à presença, a cobrança dá lugar à confiança. Porque o verdadeiro poder não vem de provar nada, mas de finalmente aceitar que o que você procura sempre esteve em você. O corpo fala o que a mente tenta esconder. Ele é o espelho silencioso da alma. Cada tensão, cada dor, cada insônia é uma mensagem codificada, um pedido de equilíbrio que vem das camadas mais profundas do ser. Quando a alma se desconecta da confiança, o corpo começa a gritar. O ombro pesa porque carrega o que não é seu. A garganta fecha porque há verdades não ditas. O peito aperta porque o coração tenta lembrar que a vida não se controla, apenas se vive. E quanto mais a mente tenta dominar tudo, mais o corpo se torna campo de batalha entre o querer e o confiar. A ciência confirma o que os antigos sábios já sabiam. O corpo é o primeiro mensageiro da falta de fé. A neurofisiologia mostra que viver em constante estado de preocupação mantém o sistema nervoso ativado, como se o perigo fosse permanente. O cortisol, hormônio do estresse, se torna um companheiro diário e o corpo começa a funcionar em modo de defesa. Essa tensão crônica não é natural, é o sinal de que algo dentro de você parou de acreditar que pode descansar. A mente, tomada pela ansiedade, envia ordens de vigilância constante. Mas a fé, quando viva, convida o corpo ao repouso confiante. A fadiga emocional é uma das formas mais sutis de desalinhamento espiritual. Você pode estar cumprindo suas tarefas, amando, ajudando, sorrindo, e ainda assim sentir-se esgotado. Isso acontece quando a sua energia está sendo gasta tentando sustentar uma imagem de controle. O corpo se cansa porque a alma está tentando ser o que não é. A exaustão é o preço da desconexão entre propósito e presença. Prosperidade verdadeira não adoece o corpo, ela o nutre. Porque onde há fé, há descanso. Onde há medo, há contração. O sono fragmentado, a ansiedade, o coração acelerado,
Todos esses são lembretes do corpo dizendo: você está tentando controlar o que deveria confiar. Quando você reconhece o corpo como um aliado espiritual, começa a ouvi-lo com humildade. Cada dor é uma bússola. Cada tensão é um convite para voltar à coerência. E quando a mente finalmente cede o controle, o corpo se reequilibra, o coração desacelera e o fluxo da vida volta a circular naturalmente. A alma que confia não exige que o corpo carregue o peso do impossível. Ela o conduz com leveza, e essa leveza é a linguagem da prosperidade. Quando você permite que o corpo descanse em fé, tudo se reorganiza. Porque prosperar não é acumular energia, é deixar que a energia flua sem resistência. O corpo não mente. Ele é o primeiro a saber quando a fé enfraquece e o primeiro a florescer quando a confiança renasce. O silêncio é o espaço onde a alma se reorganiza. É nele que a confusão perde força e a clareza desperta. Mas a maioria das pessoas teme o silêncio porque nele não há distrações, não há justificativas, não há máscaras. Só o que é verdadeiro permanece. O ruído do mundo é constante. Notificações, comparações, opiniões. A mente, acostumada a reagir, perde a capacidade de ouvir. E sem ouvir, não há direção. Prosperar exige escuta, e escutar é impossível quando o interior está cheio de vozes competindo pela sua atenção. O excesso de ruído mental bloqueia o fluxo da intuição. A mente ansiosa fala demais, e quem fala demais não ouve. É por isso que tantos se esforçam, e ainda assim não percebem as respostas que já estão diante deles. O Espírito Santo, a voz da sabedoria interior, não grita, ele sussurra, e quem vive em estado de urgência raramente consegue ouvi-lo. O silêncio não é ausência de som, é presença de escuta. Ele não é vazio, é espaço fértil. É ali que as inspirações chegam, que as ideias se formam, que as bênçãos encontram passagem. 5 minutos de silêncio verdadeiro valem mais do que horas de preocupação. Não é meditar para fugir, é silenciar para permitir. É a pausa que limpa o campo, que prepara o coração para receber. Quando você silencia, o corpo desacelera, a respiração se aprofunda e a mente deixa de lutar contra o invisível. Nesse estado, a energia da fé volta a pulsar. O silêncio, portanto, não é passividade. É cooperação com o divino. Ele diz: agora eu confio, agora eu ouço. As grandes transformações não acontecem no barulho, mas no recolhimento. Moisés ouviu no deserto. Elias ouviu no sussurro. Jesus se retirava para orar sozinho. Todos os mestres compreenderam que o poder não está na multidão, mas na quietude, porque é na quietude que a alma lembra quem é. A prosperidade nasce desse mesmo princípio. Primeiro o silêncio, depois o movimento. Primeiro a escuta, depois a ação. Quando você age a partir do silêncio, age com precisão. Há um momento em que o silêncio deixa de ser escolha e se torna necessidade. Ele cura o pensamento fragmentado, dissolve a ansiedade e realinha o coração. Quem aprende a estar em silêncio descobre que o universo sempre falou, apenas esperava ser ouvido. A prosperidade é atraída por essa sintonia, porque ela é feita da mesma substância da paz. O silêncio é o útero do milagre. É nele que o invisível começa a tomar forma. Há um ponto na jornada em que o corpo não aguenta mais correr. E quando o corpo para, a alma começa a falar. Muitos só escutam a voz da sabedoria quando o cansaço os obriga ao repouso. Mas há um segredo que poucos compreendem. O descanso não é o oposto da produtividade, é o seu alicerce. É no repouso que o sentido retorna, que as ideias se reorganizam, que o coração encontra novamente o ritmo da fé. Prosperar sem esforço é entender que o descanso não é um prêmio após a vitória, é a própria estratégia que conduz à vitória. Um empresário, depois de anos de esforço incessante, decidiu parar, não por escolha, mas por exaustão. Passou meses tentando entender por que, mesmo com conquistas, sentia-se cada vez mais distante da própria vida. Durante esse período de pausa, percebeu algo simples e profundo. Quanto mais descansava, mais clareza surgia.
As oportunidades que antes exigiam luta começaram a se apresentar de maneira natural. Ele descobriu que o repouso não o tornava improdutivo, mas lúcido. E a lucidez é a verdadeira fonte da prosperidade. A neurociência confirma o que o espírito já pressentia. Durante o descanso, o cérebro ativa redes de integração que reorganizam informações e criam conexões novas. É nesse estado de quietude que surgem soluções criativas e percepções que não aparecem no meio do esforço. É o momento em que o invisível trabalha, enquanto você se refaz. O descanso é a pausa que Deus usa para reposicionar você no fluxo certo. Por isso está escrito: Deus descansou no 7º dia. Não por cansaço, mas para ensinar que a plenitude nasce do ritmo, não da corrida. Há uma sabedoria divina no repouso. Ele não é preguiça, é confiança. É o ato silencioso de dizer ao universo: eu fiz a minha parte, agora deixo o restante nas mãos da vida. A alma que confia permite que as coisas floresçam no tempo certo. Forçar o crescimento é arrancar a planta para ver se está criando raízes. Descansar é acreditar que o que foi plantado está germinando, mesmo que ainda não se veja nada. O repouso é o solo fértil onde a fé amadurece. Prosperar é saber parar. É reconhecer que o fluxo não depende da sua pressa, mas da sua presença. Quando você aprende a descansar sem culpa, a vida volta a se alinhar. Porque o descanso não é interrupção, é continuação em outro nível. Ele transforma o fazer em ser, o esforço em entrega, o controle em confiança. E é nesse estado de serenidade que a abundância encontra morada. A alma que descansa em fé atrai o que a alma ansiosa tenta perseguir. A gratidão é uma força silenciosa que transforma o coração em um campo fértil. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um estado de consciência que reconhece o valor do que já existe. Enquanto o medo se concentra no que falta, a gratidão ilumina o que sobra. E é esse simples deslocamento de foco que muda tudo. A mente agradecida deixa de operar na frequência da carência e passa a vibrar na abundância. É por isso que a gratidão é o antídoto mais poderoso contra a escassez. Porque ela ensina a alma a enxergar o que o medo insiste em esconder. A verdadeira gratidão não é emoção passageira, é uma frequência cognitiva. Ela reorganiza os pensamentos, altera o estado químico do cérebro e cria novos padrões de percepção. Quando você agradece, o corpo entende que está seguro, que já há o suficiente. Essa sensação de suficiência abre espaço para receber mais. O contrário também é verdadeiro. Quando você reclama, o corpo entende que está em perigo e fecha-se para a vida. A neurociência já comprovou que a prática da gratidão regular reduz a ansiedade, fortalece o sistema imunológico e melhora a clareza mental. A ciência, enfim, começa a traduzir o que o espírito sempre soube. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: Em tudo, apresentai a Deus as vossas petições com ações de graças. Há um segredo escondido nessa instrução. O texto não diz agradecei depois, diz agradecei em tudo. A gratidão que antecede o resultado é a prova mais pura de fé, porque quem agradece antes de ver demonstra confiança total na ordem divina. É um gesto que declara: eu já recebi, mesmo que ainda não veja. E é nesse estado que a prosperidade começa a se manifestar, não como promessa distante, mas como presença viva. A gratidão silenciosa é diferente da euforia de quem finge positividade. Ela não precisa de palavras ensaiadas, nem de gestos exagerados. É uma serenidade interior que observa a vida com olhos de aceitação. Ela compreende que até os atrasos e as perdas podem ser instrumentos de crescimento. Essa gratidão não nega a dor, mas também não a transforma em prisão. Ela a honra como parte do caminho. Quem cultiva esse olhar aprende a ver abundância onde antes via ausência. A prosperidade nasce no mesmo solo da gratidão. Não há espaço para escassez em um coração que reconhece o valor do agora. Quando você agradece, mesmo em silêncio, reconfigura o campo onde suas bênçãos serão plantadas. E quanto mais você se mantém nesse estado, mais natural se torna receber,
Porque a gratidão é a linguagem da fé em paz. Ela diz ao universo: estou pronto, já estou em harmonia com o que vem. E é por isso que a alma grata não persegue prosperidade. Ela a atrai, com a leveza de quem já entendeu que o essencial sempre esteve presente. A mente é um jardim invisível. Tudo o que você pensa, sente e repete é uma semente que se lança nesse solo. E como todo jardim, ela responde com fidelidade ao que recebe. Se você planta medo, colhe resistência. Se planta confiança, colhe fluidez. Se planta culpa, colhe repetição. A prosperidade sem esforço nasce da consciência de que os pensamentos não são neutros. Eles constroem caminhos. Cada ideia cultivada é uma semente emocional que cria raízes no campo da realidade. Por isso, a pergunta essencial não é o que eu quero atrair, mas o que eu estou cultivando dentro de mim. A tensão nasce quando a mente tenta comandar a vida com força. Ela endurece, analisa demais, tenta prever, tenta segurar. A entrega, por outro lado, é uma decisão interna de soltar o controle e confiar no tempo certo das coisas. Não é desistência, é maturidade. É permitir que o invisível também trabalhe. Enquanto o medo tenta empurrar, a entrega permite fluir. O universo não responde à pressa, responde à coerência. E o solo da mente precisa estar calmo para que a semente da fé possa brotar. Na parábola do semeador, Jesus fala de 4 tipos de solo: o solo pedregoso, o solo espinhoso, o solo endurecido e o solo fértil. Essa parábola, além de espiritual, é também psicológica. O solo é a mente. As pedras são as resistências, os espinhos, as preocupações, o endurecimento, o orgulho, e a fertilidade é a presença tranquila que recebe a palavra e a deixa crescer. Assim como o solo precisa de ar, luz e tempo, a mente precisa de silêncio, fé e paciência. Só então o fruto aparece. A neurociência espiritual explica esse processo como uma forma de neuroplasticidade interior. Tudo o que você repete com emoção se torna um padrão neural, e esse padrão se torna destino. Pensamentos carregados de tensão ativam redes de defesa. Pensamentos carregados de entrega ativam redes de expansão. A diferença entre viver em escassez e viver em abundância pode estar apenas na frequência emocional com que você pensa. Por isso, observar é tão essencial quanto agir. Prosperar é cultivar a mente como quem cuida de um jardim. Não é sobre arrancar as ervas daninhas com raiva, mas sobre deixar de alimentá-las. É nutrir o solo com paciência, presença e fé. É lembrar-se todos os dias de que a mente pode ser uma muralha ou um canal. A tensão é a muralha, a entrega é o canal. E quando você escolhe entregar, o fluxo da vida volta a correr, porque a prosperidade sempre esteve ali, apenas aguardando o momento em que o jardineiro interno deixasse de temer e começasse a confiar. Há um momento em que a alma percebe que viver correndo não é sinônimo de estar viva. É nesse instante que a urgência começa a perder o encanto e a presença se torna o novo caminho. A urgência nasce do medo de ficar para trás, de perder oportunidades, de não ser suficiente. Ela carrega uma sensação constante de que algo está sempre por acontecer, mas nunca acontece de fato. A mente ansiosa vive no futuro e por isso nunca encontra descanso. Já a presença é o ponto de encontro entre a fé e o agora. É o estado em que o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Transformar urgência em presença é uma arte espiritual. É aprender a respirar antes de agir, a observar antes de decidir. É o ato de reconhecer que o que é realmente seu não precisa ser conquistado com desespero, apenas com consciência. Quando você está presente, as escolhas deixam de nascer da carência e começam a brotar da clareza. A presença reorganiza o que a pressa confunde. É como limpar um espelho embaçado. A imagem sempre esteve ali, apenas encoberta pelo vapor da ansiedade. A urgência é filha do medo, e o medo é sempre barulhento.
A presença, ao contrário, é silenciosa. É nela que a sabedoria se manifesta, porque só o silêncio é capaz de escutar as instruções do invisível. A mente que vive apressada tenta forçar o tempo. A mente presente compreende o ritmo da vida. Quando você desacelera, não perde tempo, ganha percepção. E a percepção é o primeiro sinal da prosperidade em ação, pois ela revela o que sempre esteve disponível, mas não era visto. Há uma prática simples e poderosa que transforma o ritmo da alma. Cada vez que o pensamento disser preciso resolver, permita que ele se transforme em posso escolher com calma. Essa pequena mudança muda toda a energia da ação. Porque prosperar é escolher sem pressa, agir sem ansiedade e confiar sem garantias. A urgência cria peso, a presença cria poder. Quando a decisão nasce do centro, o resultado vem com leveza. O ponto de virada da prosperidade não é quando você conquista algo fora, mas quando encontra paz dentro, quando a mente para de correr e o coração finalmente se alinha com o tempo de Deus. É nesse instante que a pressa cessa e o fluxo começa. A vida deixa de ser uma sequência de tarefas e se torna uma dança com o que é. E nessa dança, não há medo de perder o passo, porque quem conduz é o próprio universo. A urgência é o último reflexo da desconfiança. A presença é o primeiro sinal da fé verdadeira. Desde o início dos tempos, o homem tenta controlar a vida como se fosse o criador dela. Mas prosperar é compreender que somos canais, não arquitetos do destino. É lembrar que a verdadeira força não está em dominar o fluxo, mas em permitir que ele passe por nós sem resistência. Quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, ele nos ensinou a ordem invisível da abundância. Primeiro a conexão com o sagrado interior, depois as manifestações externas. Tudo o que é verdadeiro nasce de dentro para fora. Prosperidade sem esforço não é ausência de ação, é ausência de resistência. É o estado em que a mente deixa de lutar contra o tempo e o coração aprende a confiar no ritmo da vida. Sêneca dizia, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. E o que mais desperdiça tempo não é o ócio, é a pressa. A pressa é o ladrão da consciência. Ela nos faz agir sem presença e buscar sem propósito. Quando a alma se apressa, o sentido se perde. Quando a alma se aquieta, o caminho se revela. O verdadeiro estado de prosperidade é silencioso. Ele não precisa de prova, de conquista, de exibição. Ele é paz. É o instante em que a mente cessa o esforço de ser Deus e volta a ser instrumento de Deus. É o momento em que o coração entende que tudo o que resiste enfraquece e tudo o que flui se fortalece. Prosperar é compreender que você não precisa empurrar o rio, apenas remover as pedras que você mesmo colocou. As pedras do medo, da dúvida, da pressa, da autossabotagem. Quando elas saem do caminho, o fluxo retoma o curso. A água não corre porque força o caminho, mas porque se alinha ao leito certo. Assim também é a vida. Ela não exige luta, apenas direção. E essa direção é dada pelo estado interior, não pelo esforço exterior. A alma em paz atrai o que a alma tensa repele. O que antes era luta se transforma em fluidez. O que antes parecia distante se torna natural. Prosperar é, portanto, voltar a habitar o próprio centro, onde a fé não é conceito, mas respiração. A abundância começa quando você para de tentar criar sozinho e se permite ser canal do que é maior. A sabedoria divina não grita, ela flui. E é nesse fluxo que tudo encontra lugar. Permita-se lembrar que o universo não exige pressa, apenas presença. Que Deus não cobra sacrifício, apenas consciência. Que a prosperidade não vem para quem força, mas para quem confia. E que no fim prosperar é simplesmente voltar a ser o que sempre foi. Parte viva do amor que sustenta todas as coisas.